Bora começar essa ministração de hoje. Nossa, hoje, ó, promete. Vocês não estão preparados ainda. Já preparei que, ó, vai ter tapa na cara. Que das últimas células, eu confrontei vocês, só que, foi pra motivar, né? Mas hoje realmente vai ser um puxão de orelha em vocês aí, mas é pro bem de vocês, tenho certeza. O Espírito Santo conduziu essa célula esse mês, mesmo que seja poucos dias, para falarmos sobre a presença, né? Falarmos sobre intimidade. Então, o tema do mês é desenvolvendo intimidade e nosso texto base está lá em Mateus 6, né? Mas calma, antes de falar, antes da gente ler, eu gostaria de falar o tema, né? Ó, tô ligado. Já quem tiver anotando aí, já anota, já começa a anotar aí, porque hoje vai ser tremendo, tá? O tema de hoje é não vivam a intimidade de YouTube. É isso aí, gente, ó. Prepara aí. Não viva uma intimidade de YouTube. Não viva uma intimidade de YouTube. Então o texto base está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 7. Eu vou ler aqui, vocês não precisam se desgastar aí pra... Tô brincando. Mas eu vou ler aqui, tá? Se quiser acompanhar, acompanhe. Mas eu vou ler. Já vão abrindo aí, quem quiser abrir, pra me acompanhar. Mateus capítulo 6, o versículo 5 ao 7. É isso aí, gente. Eu já vou ler já. Tô rápido. Tá. Então, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 7, diz assim. Versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao teu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem as vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Posso ouvir um aleluia e um glória a Deus aí pra gente começar já na... Aleluia! Eita! Coral, gente, ó. Prepara, vocês estão muito fraquinhos. Mas ao decorrer da sala vocês já vão pegando já o tranco. Sei que hoje foi um dia cansativo pra vocês. Mas, vamos lá. Tá bom, a gente entendeu, tá brincando. Então, a gente acabou de ler sobre a intimidade, sobre fechar o nosso quarto, sobre ter um momento de secreto. Então, o que isso significa, né? Que nós somos direcionados a ter um momento de intimidade. Você fala, tá, o que seria isso, Léo? Um momento de intimidade. E às vezes a gente faz assim, né? A gente assiste um ou dois podcasts, uma pregação no YouTube, um Reels no Instagram, um Shorts assim, no YouTube. E fala assim, não, fui tocado pela mensagem aqui, nossa, aprendi muita coisa. Meu Deus, a minha intimidade com Jesus tá super, hiper, mega forte. Aí tem aquela pessoa que fala assim, nossa, eu orei hoje, meu Deus do céu, 5 minutos. Nossa, muito bom. Aí as pessoas, tipo assim, cria algo pra suprir essa necessidade essa responsabilidade de ter intimidade com Jesus. Então, nós temos que saber e nós não devemos nos apoiar na santidade e na intimidade dos outros. Falei que ia confrontar vocês. Mas não tô falando que pregação é errada. Coloca na sua cabeça hoje. Não, assistir pregação no YouTube não é errado. Assistir podcast do YouTube não é errado, tá? Orar 5 minutos não é errado, tá? Mas eu só tô falando isso pra gente simplificar, pra realmente a gente entender o que seria um tempo de secreto, um tempo de intimidade, tá? Então, nós temos que viver a nossa intimidade com Jesus. Nós não devemos estar debaixo da intimidade dos outros. Amém? Vocês não podem ficar debaixo da minha intimidade com Jesus. Vocês não podem ficar debaixo da minha santidade. Falar, não, eu não preciso buscar Jesus, eu não preciso buscar mais, porque o Léo já busca e derrama tudo aqui na célula. Então eu não preciso buscar mais, porque sexta-feira eu
já venho aqui na célula, eu já recebo a palavra, durante a semana antes da célula eu assisto várias ministrações do YouTube, aí eu assisto podcast cristão. Olha como eu sou, olha, Léo, como eu sou crentão, eu sou cristão, ó. Realmente, isso às vezes a gente faz e a gente nem percebe. De trocar o nosso tempo do secreto com o tempo de YouTube. Intimidade do YouTube. Gente, a gente faz muito isso, a gente nem percebe. São as famosas distrações, né? E o inimigo, ele faz isso na nossa vida. Quando um cristão, ele sabe que é difícil, ele não vai conseguir desviar. Sabe o que ele faz? Ele distrai. Ele faz assim, não, assiste um YouTube aqui, uma pregação, é coisa boa. É coisa que vai te edificar, é coisa que vai levar pra frente. Realmente é. Só que não é só isso. Então, vamos pra começar, essa só foi a introdução. Viva a sua vida íntima com Jesus. Vamos lá abrir em Salmos, capítulo 63, do versículo 1 ao 11. Salmos 63, 1 ao 11. Salmos 63, 1 a 11. Quem quiser ler já pode ler já. Eu abri aqui. Pode ler. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos. A minha boca te louvará. Quando eu me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas a boca dos mentirosos será tapada. Amém. Glória a Deus. Ô, glória! Isso aí, ó. Gente, vocês estão muito... Ó. Aleluia. É que tem que ser espontâneo, né? É assim que é bom, Felipe. É assim que é bom, espontâneo. Bora lá. A gente viu aqui o texto de Davi, um salmo, uma oração de Davi, falando que ele anseia por estar na presença do Senhor. Assim como a corça anseia pela água, assim sou eu, assim é o meu coração com o Senhor. Então nós não devemos ficar satisfeitos em 5 minutos de oração. Nós não devemos ficar satisfeitos em assistir um podcast todo, assistir uma pregação toda. Isso não interfere em nada na nossa intimidade com Jesus. Nós temos que realmente entrar no nosso quarto, assim como diz em Mateus 6. Fechar a nossa porta, orar ao nosso Pai. Isso é um tempo de intimidade. Isso é um tempo de intimidade. É você mesmo tomar essa decisão. Falar assim, não, agora eu vou ter o meu tempo com o meu Pai. Eu vou orar ao meu Pai. Eu vou ter resposta daquilo que eu estou procurando. Por quê? Porque eu vou me quebrantar de todo o meu coração. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fica ligado que eu vou falar, viu? Então nós não devemos ficar atentos só em pregação, em podcast. Não é só isso. E aqui eu não estou falando só de leitura bíblica também. É um pouco contraditório. Intimidade também não é ler Bíblia. Você fala, nossa, Léo, você tá doidão da cabeça? Nossa, tá doido esse doido aí. Tá, eu vou dar uma explicação para vocês entenderem um pouco. Quando você lê a Bíblia, você está lendo a verdade. Eu já falei isso aqui. Você está passando assim, só está lendo a verdade. Seu coração tem que estar aberto para a verdade.
Mas como que você realmente, verdadeiramente conhece a verdade? Tempo de intimidade. Se você passar no Instagram de uma pessoa e só ler a bio dela, você não vai conhecer ela. Então por que você só lê a Bíblia? Eu não estou falando que lê a Bíblia errado, longe disso. Mas se você só lê a Bíblia, você acha que conhece Jesus? Não. Você não conhece Jesus. Porque você só consegue conhecer uma pessoa quando você tem tempo de intimidade com ela. Quando você conversa com ela. Quando você interage, brinca e tem um tempo de qualidade com ela. Assim é a mesma coisa com Jesus. Um relacionamento não surge do nada. Um relacionamento com Jesus não surge... eu vou... que me batizei e pronto, agora sou cristão. Não, não é só isso. O cristão é pequeno Cristo e o Senhor Jesus nos deu conselho. Ele nos conselhou. Ele orou ao Pai dele. Ele orou ao Pai dele. Todos os momentos ele estava lá, no secreto dele. Só ele e o Pai. Ele nos deu exemplo. Então, Jesus poderia muito bem batizar e falar, não preciso orar, porque eu sou filho de Deus. Não falou isso, não. Ele entendeu a necessidade. Jesus mostrou a necessidade da oração e do tempo de intimidade com o Pai para todos nós. Então, essa já tá captando aqui a mensagem de hoje para você parar de ver podcast, não tô na forma completa, mas parar assim um momento, não, eu vou parar de assistir, eu vou parar de ouvir, eu vou realmente ter um tempo com o meu Pai, só eu e Ele. E eu vou passar umas três palavras-chave, se você quiser anotar, já anota aí, para você ter e para você entender e ter em mente o que Jesus quer realmente quando ele fala sobre orar e quando ele fala sobre ter um tempo de intimidade com Jesus, com o Pai, né? Primeiro, Deus quer viver coisas somente com você. De novo, Deus quer viver coisas somente com você. Isso mesmo, gente. Deus ele tem um plano para cada um aqui. Deus tem um plano personalizado para o Davi, um plano personalizado para o Felipe, um plano personalizado para o Yuri, um plano personalizado para o Pedro, um plano personalizado para o Caio, um plano personalizado para mim. Você acha que vocês entenderam, né? E ele tem uma vivência, uma experiência que ele quer viver com cada um de nós. Mas tem vezes que nós negligenciamos isso e não entendemos. Eu vou explicar depois. Eu vou só dar uma passadinha aqui. Segundo, não se acomode. Ele vai te chacoalhar. Não se incomode, ele vai te chacoalhar. Isso aí, gente. É sobre não ficar acomodado com um pouco, não ficar acomodado com... não, eu leio a Bíblia, eu oro, faço devocional. Não se acomode com isso. Ele vai te chacoalhar. Amém? E o terceiro é intimidade gera maturidade. Liga seu microfone e fala aí. Intimidade gera maturidade. Eu quero ouvir. Intimidade gera maturidade. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão atentos, eu tô gostando disso aí. Então vamos ver como que a gente faz isso na prática. Vamos ver como a gente faz isso na prática. Deus quer viver coisas somente com você. Vamos lá, só eu vou, que já tô aqui também, né? Então vai ser mais fácil de abrir. Pra quem quiser me acompanhar, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Versículo 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. 13. Vocês me buscarão, me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Aleluia. Amém, né, gente? Vocês estão acordados aí? Gente, nossa, amém. Então, Jesus ele tem um plano para cada um de nós. Ele quer que nós vivemos isso. Ele quer que nós dedicamos uma parte do nosso tempo, nosso dia, para buscar e dedicar somente a Ele. Ele quer que nós dedicamos um pouco do nosso tempo, porque depois do dinheiro aqui pro mundo, o tempo é a coisa mais valiosa. E às vezes quando o Senhor, o inimigo não consegue te tirar da presença, não consegue te tirar dinheiro, ele faz você perder tempo com o YouTube, com as distrações.
Então, a gente tem que estar bem atento com isso e entender que Jesus ele quer viver algo sobrenatural conosco. Ele quer viver algo diferente, ele tem planos, como diz no versículo. Ele tem um futuro e uma esperança para cada um de nós. Ele tem um futuro e uma esperança para cada um de nós. Outras versões dizem, ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Ele quer viver isso para hoje. Ele quer viver isso hoje, gente. Não é, daqui 5 anos, daqui 1 ano. Ele quer viver hoje com você isso. Ele quer viver hoje com você tudo aquilo que ele planejou. Ele quer viver hoje com você e criar intimidade e fazer com que você crie dependência dele, que você fique totalmente dependente de ouvir a ele, de estar na presença dele. Ele quer isso para hoje. Se você não tem tempo de intimidade, pouca tempo de intimidade com Jesus, tenha hoje. A partir de hoje fala assim, Léo, eu quero, Jesus, eu quero. Fala um sim para Jesus hoje. Fala assim, Jesus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Amém? Aleluia. Amém. Um exemplo agora, vou dar um exemplo agora na Bíblia, pra gente entender um pouco sobre isso, sobre Deus quer viver coisas grandes conosco. Alguém que conhece João, o discípulo? Eu não sei se alguém conhece aqui. Opa! Gente, Rapaz, quem é esse aí? Gente, vocês não sabem. João, ele foi um apóstolo, é o apóstolo amado, né? O discípulo amado de Jesus. E ele recebeu a graça de ver e de presenciar o que iria acontecer no fim dos tempos, chamado Apocalipse, ou Revelação do Espírito Santo. E quando os anjos falam assim, anota tudo que a gente vai falar aqui, tudo que você vai ver, anota. E João estava anotando. E ele falou assim que viu trovões fortes. Ele viu a voz de Deus soando como trovões fortes. E quando ele foi escrever, a voz falou assim, não escreve. Por que ele falou isso? Você se pergunta. Você passa assim no texto. Ué, por que não escreveu? Não pode escrever? É surpresa? Não é só isso. É porque Deus queria falar algo na intimidade de João. Deus queria falar algo para João, que só basta a ele entender. Porque Jesus, ele vai falar coisas que outras pessoas não vão entender. Outras pessoas não vão ouvir por você. Você precisa buscar a palavra. O Senhor vai falar com você no seu secreto. Ele vai te dar direção, ele vai te dar estratégia. Ele vai te direcionar no seu secreto, no seu tempo de intimidade com ele. Ele vai falar só com você. Ele vai tocar no seu íntimo. Ele vai tocar no seu coração e vai começar a queimar dentro do seu coração a presença e uma glória que vai te espremendo assim. E que nem diz a música, quem não se dobrará ao rei? Quem não se dobrará? Quem não se curvará diante do rei? A presença do secreto, do íntimo, é tão grande que não tem como você não chorar, não tem como você não se ajoelhar, não tem como você não se prostrar, não tem como você não se quebrantar, como foi o tema do mês passado. Não tem como. A presença de Deus, ela vai invadir o nosso quarto quando nós realmente temos a certeza no nosso coração e falar assim, eu quero ter um tempo de intimidade com meu Pai, eu quero sentir tudo aquilo que eu vejo nas pregações, eu quero sentir o que o Léo sente, eu quero viver o que o Léo vive, mas, ei, Jesus está te chamando hoje para viver algo maior do que eu vivo no meu secreto. Ele está te chamando hoje para viver algo sobrenatural que ele está falando para você. Ele quer viver com você e só com você. Ele quer falar coisas para você e só para você. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Próximo, gente. Não se acomode. Ele vai te chacoalhar. Vamos lá para Apocalipse 21. Já estou quase abrindo já. Apocalipse 21, 5 ao 7. Já abriram já? Tá bom, né? Eu vou ler aqui. Apocalipse capítulo 21, do versículo 5 ao 7 diz assim: E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu e a quem tem sede,
darei a graça da fonte da água da vida. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Amém? Glória a Deus. Então não se acomode. A gente viu no versículo aqui 5, Deus é um Deus de novidade. Deus ele é um Deus de coisas novas. Né? Eis que faço nova todas as coisas. Ele vai fazer coisa nova hoje. Ele vai transformar a sua casa. Pode receber aí. Ele vai fazer coisas novas na sua vida que você não espera. Ele vai te fazer se impressionar com as coisas que ele vai fazer. Você quer falar, Yuri? Ou não? Só levanta a mãozinha. Tô recebendo, irmão. Irmão é esperto. Então o nosso Deus é um Deus de novidade. O nosso Deus é um Deus de coisa nova. Ele não é um Deus que fica na mesmice. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque ele não muda, nem tem sombra de variação. Mas ele é um Deus de novidade. Ele é um Deus que traz e proporciona a nós coisas novas. Coisas grandes. Então Deus ele está nos chamando hoje para viver coisas novas. Aí você fala assim, o que isso tem a ver com não se acomodar? Tudo tem a ver com isso. Porque quando nós estamos acomodados com o pouco, nós não estamos com fome para receber o novo que Deus tem na nossa vida. É forte, hein? Quando nós estamos acomodados com o pouco, Deus não derramará mais sobre a sua vida. Quando você estiver acomodado com a sua pregação no YouTube, com o seu podcast, com a sua oração de 5 minutos, com o seu devocional de 20 minutos e nem entende às vezes que você lê. Ou menos, né? Ou você nem faz. Ou você nem lê a Bíblia. Quando você está acostumado só com isso, o Espírito Santo, o Senhor, não vai derramar mais coisa nova na sua vida. Ele não vai. Ele está em busca de pessoas, assim como diz no versículo. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele vai derramar coisas novas para quem tem fome, para quem tem sede demais. Eu falei lá na igreja no sábado. Você tem que ter fome. Tem que ter fome. Para algo novo, para mais. Aí você fala, não, Léo, o meu caso não é esse. Eu leio a Bíblia, nossa, fico 1 hora orando, fica... Beleza, nossa, sensacional, parabéns. Até bato palma pra você. Mas isso não se acomoda com isso. Não se acomoda só com isso, porque Deus tem algo novo pra você. Eu vou dar um exemplo aqui pra quem gosta de dar uns exemplos, né? Vou dar um exemplo Alguém já viu a passagem da nuvem no deserto? Quando o povo de Israel, né, tava passando lá no Egito e tinha a nuvem da presença de Deus. Alguém já viu essa história? Já, né? Mas para quem ainda não conhece, o povo de Israel saiu do Egito e eles foram guiados pela nuvem da presença do Senhor. E quando a nuvem se mexia, eles se mexiam. E quando a nuvem parava, eles paravam. Mas às vezes a nuvem se mexe e a gente não se move. Eita, como Deus está aqui nessa célula. Às vezes a nuvem passa e a gente continua no mesmo. Não no podcast, não. Eu tô ouvindo aqui a mensagem do Bruno. Eu tô ouvindo a mensagem aqui do David Leonardo. Não, eu tô ouvindo a mensagem aqui. Não, Léo, eu tô ouvindo a mensagem aqui. Não importa. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus que se move a todo momento. E se você não estiver disposto a se mover segundo a nuvem da presença, você vai ficar para trás e você vai perder aquilo que o Senhor vai derramar sobre nossa geração. É pesado. Às vezes até machuca. A gente, às vezes, se pega pensando nisso. Será que eu vou viver aquilo que o Senhor vai derramar sobre essa geração? Será que eu estou disposto a viver aquilo que o Senhor vai derramar sobre essa geração? Porque, como eu falei, a nossa geração é uma geração de pessoas, de jovens e adolescentes eleitos a fazerem coisas maiores do que a geração passada fez.
A nossa geração é uma geração que queima, e eu vou pregar isso talvez outro dia. A nossa geração é uma geração que constrói altares. É uma geração que não quer e não gosta de hipocrisia. Não precisa nem ser cristão. A nossa geração não gosta de hipocrisia. E muitos estudiosos dizem que a nossa geração é uma geração de cristal. E o que seria isso, uma geração de cristal? A nossa geração é uma geração que é tão transparente, mas ao mesmo tempo tão frágil. É uma geração que é tão... Gente, cada um vive da sua maneira, não posso julgar. Vive da sua maneira, quem sou eu para julgar? E a pessoa é sincera, e a pessoa não julga, e a pessoa deixa a vida me levar. Uma geração que qualquer coisa já é motivo para escândalo. É uma geração de cristal. Nós não podemos ser essa geração de cristal. Nós não podemos ser essa geração que Deus fala conosco e a gente fala, não é pra mim. Deus fala com a gente e a gente fala assim, não, é pro meu amigo, é pro meu irmão, aqui do lado. O Espírito Santo nos confronta e fala, filho, muda. Aí você fala, não é pra mim, não, é coisa da minha cabeça. Isso aí que lá tá falando tudo baboseira, você tá falando pras pessoas, pros descrentes aqui, tá falando pros novos convertidos, não. Eu tô falando até pra você que já tem um nível de intimidade com Jesus. Ou de viver num... Eu não tô falando essa cela pra você aprender como viver no seu secreto. Eu tô fazendo essa cela pra você parar de se sustentar através de pregação no YouTube e podcast e viver mais intensificamente no seu secreto. Mais e mais e mais buscar intimidade com Jesus. Porque não basta, gente. Tem que buscar mais. Eu fico 1 hora no meu secreto, mas eu quero mais. Eu quero mais. E o Senhor nos condiciona mais. O Senhor, Ele nos proporciona mais. Então eu poderia muito bem estar acomodado no lugar que eu estou agora. Eu estou pregando aqui na célula. Eu prego na célula presencial que eu vou. Eu faço meu devocional, leio a Bíblia. Eu poderia estar sussa. Mas eu quero mais, porque eu entendo que a minha necessidade, a minha dependência em Jesus sempre vai aumentar. Sempre vai aumentar. Então eu preciso satisfazer essa minha vontade de crescer em Jesus e satisfazer aquela presença que eu quero sentir todos os dias. E o Senhor nos chama para a intimidade. Ele fala, não se acomoda, não se acomoda. E como o versículo fala, eu darei àquele que tem sede e derramarei a fonte de água viva. Não se acomode. Não se acomode. E às vezes nós temos que nos mover. Nós temos que nos mover assim, até sozinho. E não tô falando que eu não vou te ajudar. Eu tô falando que certas coisas eu não posso fazer nada na sua vida. Eu posso te direcionar. Eu posso dar um conselho. Eu posso orar. Eu posso estar com você no culto. Eu posso te abraçar. Eu posso fazer qualquer coisa. Colocar a mão na sua cabeça. Eu posso fazer isso. Mas esse posicionamento de falar, eu vou ter um tempo de intimidade com meu pai, é seu. É seu. Essa responsabilidade de querer mais é sua, não é minha. O que eu faço é realmente provocar essa sua fome. Só isso. Mas a decisão de querer comer mais a palavra é sua. De querer mais a presença é sua. Não adianta chegar lá na igreja, Maranata, vem Senhor Jesus, eu quero mais. Sabe quem foi usado por Jesus e hoje não está lá no céu? Judas. Judas, provavelmente ele falava, Jesus, eu quero mais de ti. E não basta ser só isso. Não basta ser só usado. Não basta ser só orar, só curar. Não basta isso. Não basta. O que vai realmente mostrar quem nós somos é o nosso nível de intimidade. E agora eu vou dar um exemplo aqui sobre a gente não se acomodar com a santidade do outro. Não se acomode na minha santidade. Não se acomode na santidade do Pedro. Não se acomode na nossa santidade. Não se acomode na santidade do seu pregador favorito. Não se acomode na santidade dele. Eu vou dar um exemplo aqui bíblico
Alguém que já viu a passagem que Moisés estava lá, né, com o povo, e Deus fala para ele subir ao monte. O povo fica com medo. E não... Que bom que vocês conhecem. Ainda bem, glória a Deus. Mas o povo, eles têm medo do quê? De intimidade. E o que eles fazem? Eles se apoiam e se acomodam na santidade e no nível de intimidade de Moisés com o Pai. Gente, eu não tô bravo, tô apaixonado, tá? Moisés, ele tinha um nível de santidade, de proximidade com Jesus. E o povo se acomodava nisso. Até quando você vai ficar assim, não, o Léo, ele já ora por mim, né, 3 horas da manhã, ele já fala comigo, ele já ora por mim todos os dias lá na igreja, a gente conversa, a gente busca mais. Eu sei que nós somos usados por Jesus, nós somos usados pelo Espírito Santo, nós somos prova disso. Todos nós aqui somos usados pelo Espírito Santo. Mas não só isso, só isso não basta. Temos que buscar mais. Não se acomode. Não se acomode. Não se acomode com o que você está vivendo agora. Pode ser, nossa, meu Deus do céu, estou vivendo coisas sobrenaturais. Ai, glória a Deus mesmo. Sou muito feliz por vocês, inclusive, que vocês estão vivendo isso pelo Espírito Santo. Mas queira mais, não se acomode nisso. Não pare nisso e fale assim, não, tá bom sim. Não tá bom. Não está bom. O processo de santidade, já falei isso aqui. O processo de santidade é desde o momento que a gente decide viver uma vida em santidade até o momento que nós seremos arrebatados e estaremos com o Pai. Esse é o nível de intimidade. Um nível... Nós temos que ansiar até aquele nível de intimidade que Paulo teve, que as pessoas tiravam as vestes dele, que ele deixava no chão, que ele deixava para trás, lavava, colocava sobre os enfermos e eles eram curados, colocava sobre os mortos e eles ressuscitavam. Que nível de intimidade é essa que Paulo teve com Jesus que nós não podemos ter? São as distrações, é o comodismo. Então, não se acomode. Essa é a palavra, não se acomode, porque Deus vai te chacoalhar. Amém? Glória a Deus. Gente, Glória a Deus. É assim, tá? Que funciona. Tá? Próximo. Intimidade gera maturidade. Fala de novo que eu quero ouvir vocês aí, ó. Intimidade gera maturidade. Intimidade gera maturidade. Glória a Deus. Já anota aí, gente, porque isso aí é forte. Já vai te chacoalhar aí. Vamos abrir em Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. Nossa, hoje eu tô cheio dos versículos, né, gente? Aleluia. Hebreus 5, 11 ao 14. Hebreus 5, 11 e 14. Se quiser ler, pode ler. Eu? Já que você falou aí, filho. Peraí que eu tô abrindo aqui. Hebreus 5, do 11 a 14. Tá. A exortação ao progresso na fé. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. 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 Ô louco, irmão. Aí você tá pedindo pra você ser expulso da célula. Amém, Jesus. Dá-me paciência hoje. Aleluia. Gente, eu não preciso falar. Esse versículo já se auto-explica. Não preciso falar muita coisa. Amém? Até quando nós vamos estar parados e assim, só tomando leitinho? Só na pregação, no podcast?
fazendo devoção no Glorify, já pegou. Eu não tô falando que é errado, mas nós temos que tomar posição. Devoção no Glorify não passa de leitinho. Tô causando polêmica hoje, tá? Glorify é leitinho. Desculpa. Glorify é leitinho. Se você faz Glorify, devoção no Glorify, não tô falando que tá errado, mas para. É, dica do Léo. Dica do Léozão. Glorify é leitinho. Se você quiser amadurecer, para de tomar leitinho. Comece a comer comida sólida. O que seria isso, Léo? Comer comida sólida? Quando você pega a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia, você ora em cima da palavra, fala, Senhor, fala comigo, revela o que eu tenho que entender, porque eu sou burro demais para entender as escrituras, porque às vezes a gente só passa o olho e fala é isso, mas na verdade tem totalmente um sentido que o Espírito Santo quer nos mostrar ali, mas a gente está cego e imaturo o suficiente para não entender. E orar, e falar assim, Senhor, fala comigo. Aí você começa a ler, começa a meditar, e mastiga, e mastiga, mastiga. Aí você fala, nossa, meu Deus do céu, que palavra! Era tudo que eu precisava pra minha semana. Aí você vai lá meditando, meditando, meditando. Aí cai naquilo ali. Meu Deus. Aquilo que eu pedi em oração, no meu secreto, tá aqui. Muitas pessoas falam assim, Léo, eu orei e não tá dando certo. Léo, eu orei e eu sei que a oração não é respondida de um dia pro outro, mas não tá dando certo a minha oração. Talvez, só talvez, você não esteja buscando no lugar certo. A resposta de Deus não vai vir, pode vir, mas normalmente não vem da voz de Deus audível e vai falar assim, filho, faça aquilo que eu te ordeno. Não. Ele pode falar, com certeza. Não estou tirando aqui a presença e a glória de Deus, a glória do Senhor. Ele pode e ele faz isso mesmo. Já fez isso comigo, já fez isso com muitos aqui. Mas, às vezes, são coisas que nós precisamos estar atentos. Entender a palavra. Colocar o nosso joelho no chão, fechar a porta e se quebrantar aos pés de Jesus. Eu já falei isso no mês passado, então não vou me aprofundar muito nessa parte. Se quebrantar aos pés de Jesus. Se quebrantar e falar, Senhor, sem a tua presença eu não vivo. Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. Senhor Jesus amado, pelo amor de Deus, derrama a tua presença cada dia mais aqui. Eu não vivo sem o Senhor. Eu não vivo sem essa presença, eu não vivo sem o seu amor. Derrama mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Faça eu viver coisas grandes, faz eu viver coisa nova. Faz eu desfrutar demais de ti, mais da tua presença. Esse é o anseio de pessoas que estão caminhando para um nível grande de maturidade. Vou repetir para quem quiser anotar. Pessoas imaturas buscam coisas rápidas. Pessoas maduras, não importa o tempo, eles querem até mais. Pessoas imaturas querem as coisas fáceis. Pessoas maduras não se preocupam com o tempo, porque eles sabem o processo. Eles entendem o processo. Eles se satisfazem no processo. Se você vê nas histórias da Bíblia, todas as histórias, todos os profetas, todos os personagens da Bíblia, todas as pessoas da Bíblia que queriam ganhar algo, eles passaram sim por um processo e eles se satisfizeram nesse processo. Alguns teve os processos difíceis, outros fáceis, outros que houve perdas. Jó teve perda pra caramba, ele teve muita perda, tudo que ele tinha foi sumiu. Moisés, o povo teimoso. Dificuldade, gente. Você acha que tempo de intimidade é coisa fácil? É coisa rápida? Não é. Para você desenvolver intimidade, é o que nós estamos abordando esse mês. Não é fácil, não é rápido. Não é de um dia para o outro. Não é de uma noite para outra. Não é 5 minutos. Não é 20 minutos. É sempre mais. Aí você fala, Léo, não consigo orar por 1 hora.
Peraí, Léo, Eurizinho, que eu já vou. Não, Léo, eu não consigo orar 1 hora, não consigo, eu não tenho assunto pra falar com Jesus durante 1 hora. Ei, quem disse que Jesus só te chama pro secreto para você abençoar a sua casa, seu carro, a sua família, os seus amigos? O Senhor não te chama pro secreto só para fazer isso. Ele quer que você desabafe com Ele. Ele quer que você conte as suas intimidades com Ele. É assim como eu falei aqui. O Senhor vai falar coisas e vai fazer coisas que você ainda não conhece. Ele vai escrever coisas novas. Nossa, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Eita glória. Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Recebe. Aleluia. Recebe aí. Deus vai fazer coisa grande. Mas primeiro você precisa estar maduro. Você precisa ter maturidade e tomar um passo de maturidade e falar assim: eu não quero viver mais da mesma forma. Eu não quero mais estar no mesmo pecado. Eu não quero mais ser distraído. Eu não quero mais cair na cilada do inimigo. Eu quero estar vigilante. Eita Deus, maravilhoso. Aleluia. E assim como a gente leu, lá em Apocalipse 21, voltando um pouco. Eu vou ler aqui. É o versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor está te chamando para dar um passo hoje de intimidade, de maturidade, de entender que isso que você está vivendo não basta. Isso que você está vivendo agora não basta. Ele quer mais. Você quer mais. Você tem que ter esse anseio no seu coração. Você quer mais. E eu vou agora abrir lá em Josué 1:8, né? Antes que ele dá uma xinga aqui, né? Josué. Enquanto isso, vai glorificar o nome do Senhor na sua casa aí. Vem a mensagem. Ah, tá. Entendi. Ah, mas a gente lê mesmo assim. Não tem problema não, agora já foi já mesmo. O Senhor quer falar aqui hoje. Tenha o seu coração aberto para o que Deus vai fazer. Está fazendo, né? Ele já está fazendo. Tenho certeza disso. Josué 1:8. Rapidão, gente. Já vai glorificando aí. Josué 1:8. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar. Porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometida aos pais. Aleluia. Oi. Josué 1:8? É. Não. 1:8. Foi o que eu li. No meu tá assim: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo o que está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Josué 1:8. Ah, tá. Isso aí mesmo. Gente, é isso aí. Eu li o 6 aqui, mas tudo bem. A gente sempre entenderam. Glória a Deus. Tô na unção aqui. Releva. Ai. Bora continuar aqui a mensagem, senão a gente vai se perder muito aqui. Então o Senhor está te chamando para dar um passo de maturidade e entender que isso que eu estou vivendo agora não basta. E não estou te acusando, não estou só falando com você, estou falando comigo também, porque a palavra diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e afiada como uma faca de 2 gumes. Ela fere a mim e a você que está ouvindo. Então, para escrever isso, eu também fui ministrado. Eu entendi que todos nós, sem exceção, nós precisamos tomar um passo de maturidade e buscar mais. Porque não basta. Ir todo dia para a igreja, ler a Bíblia todo dia, fazer o sinal todo dia, ter tempo de oração todo dia, ter tempo de ir secreto todo dia, não basta. Tem que ter mais. Tem que ter mais. É sério, gente. É algo que o Espírito Santo colocou no meu coração essa semana toda, esse mês todo, na verdade, né? Esse mês não, mês passado.
não o mês todo, mas no finalzinho do mês, o Espírito Santo colocou isso no meu coração sobre ser dependente dele e querer mais. Porque quem é dependente sempre quer mais. Então, não fique, ai, mas eu não sei orar, não sei, eu não consigo ficar bastante tempo, eu não gosto, assim, de ficar trancado em um lugar só por muito tempo, orando. Toma um passo de maturidade hoje, entenda que viver e desenvolver intimidade não tá aqui naquilo que você faz, mas tá naquilo que você recebe. Anota aí. O desenvolvimento de intimidade não está naquilo que você faz, está naquilo que você vive e naquilo que você recebe. Não é aquilo que você faz. É aquilo que você vive e que você recebe no seu tempo de intimidade. O Senhor está te chamando hoje para dar um passo de maturidade. E às vezes nós recuamos desse passo de maturidade porque nós achamos que não, Léo, você não sabe. Esse Léo, viu? Esse Léozão aí tá biruta da cabeça. Eu não tenho tempo, Léo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra orar. Eu não tenho tempo pra fazer devocional. Mas tempo pra jogar tem, né? Que legal. Tempo pra ficar fazendo nada tem. Tempo pra ficar assistindo YouTube tem. Tempo pra ficar no Instagram horas e horas tem. Mas tempo de ficar com Deus não tem. É difícil demais. É difícil demais. Dê esse passo de maturidade e fala assim: eu não quero mais tomar leitinho. Eu não tô falando que leitinho é ruim. Até porque ele nos ajuda a meditar na palavra enquanto nós não estamos em casa também. Mas não fique só nisso. Nós temos que crescer em maturidade. Nós temos que comer comidas sólidas. E não é só ler a Bíblia. É meditar na palavra. É colocar o seu joelho no chão. E falar com o teu Deus. O teu Pai que te ouve e te recompensará. Eita glória, aleluia. Posso ouvir um aleluia aí de você de casa aí? Aleluia. Glória a Deus. Eu tô percebendo que vocês estão indo. Vocês estão pegando a presença aqui. Estão pegando aqui. Então, desse passo de maturidade, eu vou recapitular pra dar umas... Quem perdeu, né? Deus quer que você viva. Deus quer viver coisas só com você. Ele está te chamando para ter um momento só com você. Que Ele vai falar coisas só para você. Só coisas que você entende. Coisas que vai ministrar no seu coração. E você será curado. Amém? Não se acomode, Ele vai te acolher. Para você não ficar acomodado de jeito nenhum. Porque o comodismo leva a preguiça. Que leva a procrastinação. E daqui a pouco você está todo perdido, todo... Aleluia. Então não se acomode. E intimidade gera maturidade, para você não ficar só no leitinho. Come comida sólida. Dobre seu joelho, entra na presença e fala assim: Senhor, eu posso não ter tempo agora. Eu não sei o seu dia. Você fala: nossa, eu tô cansado, Léo. Você não sabe, eu chego da escola, eu chego do trabalho mal cansado. Mano, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. É coisa louca, Léo. Você não tá entendendo que eu chego destruído. É tão difícil, né, ler a Bíblia. É tão difícil dobrar o joelho e chorar na presença do Senhor, né? É tão difícil. E Paulo fala que a nossa fraqueza é um meio que o Senhor aperfeiçoa as bênçãos da nossa vida. A nossa fraqueza é onde Ele aperfeiçoa o poder dele em nós. A nossa fraqueza é onde Deus mais faz coisa. Quando nós estamos cansados, pega isso, quando nós estamos cansados, é o momento que o Senhor mais ministra no nosso coração. Quando nós estamos cansados, é o momento que o Senhor mais ministra nos nossos corações. Então não vai nessa. Fala: eu tô cansado para fazer devocional, eu tô cansado para orar, eu tô cansado para ter um tempo com Deus, eu tô cansado para ter uma hora com Deus. Léo, você não sabe, se eu ficar uma hora conversando com Deus, eu perco todo o meu dia. Eu perco todo o meu horário. Não, você não perde, você ganha. Eu não sei se vocês já viram a frase, não sei se foi de John Wesley ou foi do... Nossa, esqueci o nome do cara. Mas foi de um teólogo aí. Eu acho que vocês conhecem essa frase. Nossa, fugiu da mente mesmo o nome do indivíduo. Mas ele fala assim:
eu tenho tanta coisa pra fazer na minha vida, eu tenho tanta coisa pra fazer no meu dia, que eu oro. Eu oro bastante tempo. Quanto mais coisa ele tem pra fazer, mais ele ora. Esse cara é top. Ele era mesmo, porque ele já morreu. Mas quando nós temos mais coisa, é aí que temos que orar mesmo, porque nós não sabemos administrar. E daqui a pouco você tá com um burnout, aí dá um burnout, aí você desmaia, cai duro aí no chão. Aí você fala assim, Senhor, por que você não me salvou? Senhor, por que você não me avisou? Aí o Senhor só vai olhar pra você assim e falar assim, filho, eu te avisei. Filho, eu te chamei. Eu te cutuquei. Eu avisei. Através do Léo. Eu falei. Eu dou todo dia a palavra pra você. Eu tô com você todo momento falando pra você. Só que você não ouve. Eu falei, filho. O cansaço aperfeiçoa o poder e a presença de Deus em nós. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nossa, gente. Esses aleluia tá meio fraquinho, mas tudo bem. Vocês vão tomando um gás aí. Tá quase acabando, gente. Tô brincando, tá não. Mas nós temos que entender isso. Quando nós estamos cansados, é aí que nós temos que chamar a presença do Senhor. Porque Ele nos fortificará. Ele nos fará descansar. Confie no Senhor. Quanto mais coisas tem pra fazer no seu dia, aí que você tem que orar mais. Aí que você tem que orar mais. Quando você não tiver nada pra fazer no seu dia, você tá, nossa, tô sem nada pra fazer. Aí você não ora. Você não... Porque quanto mais coisa a gente tem pra fazer, mais nós precisamos da presença. E todo mundo aqui, eu sei que todo mundo aqui não é vagabundo pra ficar sem o dia inteiro sem fazer nada, né? Então nós temos que ter um tempo de intimidade com o Senhor. Nós temos que tomar esse passo de maturidade e falar assim, Senhor, cansei. Cansei de ficar horas e horas no Instagram e você me chamando e eu só... Ai, Jesus, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, Jesus. Depois eu vou. Ah, quando der 8h40 eu vou, Jesus. Calma. Tá muito apressado, Jesus. Dá uma acalmada. Eu sei meu tempo. Meu Deus do céu, cara. Está um passo realmente a nível de imaturidade muito grande. Então, o Senhor, ele nos conduz para tomar essa decisão de dar um passo de intimidade. Amém? Agora eu quero Amém, forte. glória a Deus. Amém. Amém, aleluia. Eita, Caio, Oh, glória a recebo. Deus, aleluia. Nossa, eu senti daqui esse amém do Caio. É isso aí, gente, continua. tá quase finalizando, agora tô brincando. Ele está te chamando. Romanos 8, 14 e 16. Romanos 8, 14 e 16. Já abri, já. Romanos 8, 14 e 16. Eu vou ler aqui, beleza? Quem quiser acompanhar, acompanha. Romanos 8, 14 ao 16. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do que clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Posso ouvir um glória a Deus forte? Agora que eu senti a presença daqui, gente. Glória a Glória Deus. a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Eita! aleluia. Bendito é o Senhor, glória a Jesus. Aleluia! Gente, vocês não ignoram aí. Foca no Espírito Santo. Então, nós estamos ansiando e clamando, nosso ser clama, nosso espírito clama, Abba Pai. E o Senhor, Ele nos chama de filho. Quando nós clamamos Abba Pai, Ele nos chama de filho também. Ele nos chama de filho. Ele nos chama todo dia, filho. Filho. Vem aqui, filho. Vem aqui, filho. Ele te chama todo dia. E nessa noite de célula, o Espírito Santo está te chamando para viver coisa grande. Ele está te chamando não só para você tomar um passo de maturidade, não só para você entender que tem que ter tempo de intimidade. Não é só isso que o Espírito Santo está te chamando hoje. Ele está te chamando para você mudar o seu estilo de vida. Para você transformar o seu dia em um dia devoto ao Senhor. E eu falo isso para mim também.
Eu quero mais. Eu quero cada vez mais. E eu anseio por mais. Eu quero mais. Temos que ter uma coisa chamada prioridade na nossa vida. Prioridade. Eu ia soletrar, mas eu desisti. Prioridade, gente. Tem que ter prioridade, porque é só com isso que a gente vai entender o que realmente importa. Talvez você esteja dando mais prioridade, sei lá, pro seu vídeo no YouTube, ou pro podcast, ou pra célula aqui. A célula é bênção, pregação é bênção, podcast é bênção. Mas a sua prioridade não tem que estar aí. A sua prioridade tem que estar na presença, tem que estar na intimidade. Ei, não viva uma intimidade de YouTube. Não viva essa intimidade do YouTube. Não viva a intimidade dos pregadores que você acompanha aí. Não viva. Viva a sua intimidade com Ele. Viva a sua santidade com Ele. Viva você com Ele. E não pare, não se acomode. Fala, não, tá bom assim. Não tá bom. Você não é perseguido ainda, então tá bom. Só lancei, só taquei a pedrada aqui. Então, temos que ansiar mais. E o Espírito Santo está nos conduzindo agora a entendermos que nós somos dependentes dele. Ei, presta atenção. Anota no seu coração, não precisa nem ser no papel. O Senhor, Ele quer te usar. Ele quer te usar muito. Já vai recebendo aí. O Senhor quer fazer... Ele vai fluir em você em nível assim, sobrenatural. Ele vai fazer você curar enfermo, vai fazer você levantar morto, vai fazer você fazer um avivamento na sua escola. Recebe, toma posse. Vai fazer você pregar o evangelho. Eu já falei no sábado, o Espírito Santo está te conduzindo e está te direcionando e te convocou para ganhar a sua escola, seu amigo perdido lá. E o Senhor, Ele quer te usar. Mas primeiro, Ele precisa saber se você está devoto a Ele. E falar assim, eu, Felipe, quero viver mais. Eu, Yuri, quero viver mais. Eu, Pedro, quero viver mais. Eu, Caio, quero viver mais. Eu quero viver mais na presença do Senhor todos os dias. Não importa cansaço, não importa tempo, não importa estudo, não importa trabalho, mesmo que isso dedique maior parte do nosso tempo. Isso não importa mais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Boa, Yuri. E as demais coisas ali serão acrescentadas. Buscar primeiro prioridade. Priorize o tempo com o Senhor. Não viva a santidade, a intimidade do YouTube. Não viva essa intimidade. Pare de fazer Glorify. Já falei aqui, gente. Eu não sou contra Glorify. Mas se você quer amadurecer, dar um passo de maturidade, para. Pega o seu caderninho. Pega a sua bibliazinha. Ora antes de ler. Anota o que o Senhor vai falar no seu coração. Minha irmã, não consigo com ela. Não consigo competir com ela, não. Ela faz devocional durante 2 horas. Isso aí eu falo assim, como assim, minha filha? Você faz devocional 2 horas? Ela faz devocional dela porque ela entra na atmosfera do Espírito Santo. Ela entra assim. Ela não para. Não para. Ela não pausa pra ver o WhatsApp. Ela não para pra ver o Instagram. Não para. Quando você estiver fazendo o seu devocional, desliga o seu celular. Não. Não, Léo, eu vou ouvir um louvor. Tá. Mas se o seu louvor tá te fazendo abrir o WhatsApp, abrir o Instagram, para. Desliga. Fica no silêncio mesmo. Então, temos que tomar um passo de maturidade. O Senhor está nos chamando hoje para fazer coisa grande. Então, nós temos que tomar essa decisão de vivermos com o nosso Senhor, não se apoiando na santidade e na intimidade do outro. Amém? É isso, gente. Essa foi a pedrada de hoje. Para você não... Só para você dormir com calma na cabeça, para você amanhã ir forte já com a... Ixi, meu Deus do céu. Será que eu tô buscando mais mesmo? Mas é isso, gente. É isso. O Espírito Santo, ele só usa mesmo. Eu queria ouvir mais de vocês, o que vocês gostaram, que queimaram mais no seu coração durante essa mensagem. Pode falar aí, gente. Pode falar. Mas fala rápido que o tempo tá esgotando aí. Vou falar bem rapidinho então aqui, irmão. Que o devocional em si, igual o Léo falou, não é só ler a Bíblia, nem só ouvir pregação, mas, né, entrar mesmo na atmosfera, igual você falou sobre o seu irmão, entrar mesmo na atmosfera do Espírito Santo e ficar ali. E
Ao longo dessas semanas, como eu falei, eu tenho cumprido atos, né? 52 para você de citar esse versículo, que é uma benção. Mas, mesmo eu indo nas células, indo nos cultos, os lugares onde eu mais sinto a presença de Deus, não tem como. É no meu devocional. É no meu devocional. É onde, não tô falando para me gabar, porque a glória é toda de Deus. Toda de Deus. Nada de mim. Mas é onde eu começava a fazer meu devocional, sei lá, meu jejum nas 10 horas da manhã e ficava ali até 4 horas da tarde. Porém, eu não ficava só lendo a Bíblia, nem só orando, porque não tem como. Eu falava em língua, começava a andar pelo quarto, marchando, ou parava, só, sei lá, ia orando, falava com Deus, aí eu voltava para a Bíblia, aí quando eu via que eu não ia aguentar mais, eu já mudava, fazia alguma coisa, para ficar ali naquela presença. E uma coisa, igual eu tenho brincado com os irmãos, eu tenho tido um curso de teologia, eu e o Espírito Santo, porque eu comecei a aprender tanta coisa, depois eu comecei a fazer isso, velho, que eu nunca tinha ideia que eu poderia aprender. Umas coisas que eu achava que era só realmente fazendo aquelas faculdades, fazendo um curso e tal. Não. Era só trancar a porta do quarto, fazer um jejumzinho e ficar ali. E mergulhar. Mergulhar na presença. Ficar ali, vivendo o máximo de Deus, sugando o máximo da palavra, tendo fome pela presença. Eu comecei a aprender que a escola do Espírito é a melhor escola, é melhor que qualquer curso de teologia, é melhor que qualquer pregação, é melhor que qualquer coisa que você pode, que o mundo ou as pessoas, ou até mesmo as pessoas que estão na igreja podem te oferecer. Porque é onde você vai ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus e obedecer essa voz, é o que eu sempre falo, não adianta só ouvir. Quando você ouvir a voz de Deus e obedecer, aí você entra naquela atmosfera que Paulo diz, sobre viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem, sem dúvidas. É isso, agora deixar os irmãos falar aí. Amém. Eu acho que foi sensacional a mensagem, eu acho que nos ensina muito, na verdade. Um ponto importante de falar é a respeito do Glorify. Assim, o Glorify ele é uma ferramenta boa, é boa, mas acho que para quando nós estamos conhecendo a Deus, nós estamos lá no início da nossa vida e é algo que de alguma forma vai nos aproximar de Deus e talvez dar um start no nosso relacionamento com Deus. Mas é como o Léo falou, é só leite, é só leitinho. Então, com o tempo, nós temos que, da mesma forma que nós queremos que o nosso relacionamento com Deus melhore, que a nossa intimidade com Deus melhore, nós temos que melhorar a nossa devoção, nós temos que melhorar o nosso momento com Deus, a nossa oração. E aí chega um momento que o Glorify já não dá mais. Eu acredito que nós aqui estamos vivendo um tempo muito bom em nossas vidas, no qual tem tempo que o Glorify já não serve mais. Tem tempo que o Glorify não é mais suficiente. Tem tempo que não dá para viver mais de Glorify. Eu confesso, no início lá da minha vida cristã, eu fiquei mais ou menos um mês com Glorify. Eu aprendi um pouquinho, mas chega um momento que não é mais aquilo que você precisa. Chega um momento que não é mais aquilo que é necessário. Não dá mais para você viver só disso, não dá mais para você viver só no básico. Você tem que realmente viver em uma atmosfera de adoração, viver realmente aprendendo da palavra de Deus, mergulhando no mais íntimo e profundo da palavra de Deus, para que, como diz nela mesma, ela entre no nosso coração como uma espada de 2 gumes que perfura a alma, espírito, junta e medula. Então que nós possamos, como o Léo falou em toda essa ministração,
ter realmente um verdadeiro relacionamento com Deus. Ter verdadeiramente um relacionamento íntimo com Deus e o necessário para que nós possamos amadurecer e para que nós possamos crescer a cada dia. É de suma importância na vida de um cristão, na vida de um líder, na vida de quem participa de uma célula, da vida de quem quer ter comunhão e devoção a Deus. Pode falar, Davi. Pô, agradecer por essa palavra a Deus e também por ele ter falado através de você, Pedro, porque, cara, é realmente isso. Enquanto você falava, me fez lembrar do amor, cara. Porque, infelizmente, nós seres humanos somos tentados a todo momento enquanto a nossa natureza é pecaminosa, certo? Cara, e passar por momentos de frieza espiritual, cara, é difícil. E é difícil. Até porque eu já passei por isso e eu vejo o quanto é necessário. Porque Deus, ele é tão bom que além dele dar o Espírito Santo, ele nos cerca de pessoas que buscam a falar da palavra dele, que buscam a nos aproximar dele. Ele é tão bom que ele nos aproxima com pessoas, cara. E, e não tem nada melhor do que ter uma célula como esta. E, e ser um alicerce em Cristo Jesus, sabe? De ter amigos, de ter pessoas que te aproximam dele, onde tem uma corrente unida, que busca a todo momento a presença dele. Bom, falando um pouco mais dessa célula, quanto aos dois primeiros temas, Deus quer viver coisas somente com você. E dois, não se acomode, ele vai te acolher. Me fez lembrar de uma coisa. O primeiro ponto é, Deus sabe exatamente a cruz que cada um consegue levar. Olha, um exemplo muito básico. Eu não consigo ser o líder que o Léo é. Porque ele foi designado para isso. É o ministério dele, sabe? Deus, ele deu essa cruz. E a cruz é tudo aquilo que Deus dá. Mais um exemplo, vamos para a Bíblia. Moisés. Quem daqui conseguiria levar um povo, mais de 1 milhão de pessoas, atravessar o Mar Vermelho, conduzir pelo deserto? É difícil, mas Deus deu a cruz para Moisés, porque era a cruz que ele conseguia levar. Para Josué, e aí eu entro já no tópico 2 do Léo, não se acomode, ele vai te chacoalhar. Há quantos anos Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro e ele estava acomodado? Pô, ele já estava senhor de idade, ele já estava com 60 anos, 70, 80, não me recordo. Ele estava acomodado. A vida dele poderia acabar ali, certo? Mas não, Deus ele chacoalha, conforme a cruz que ele tem para te dar. Assim que foi com Josué. Josué vivia com Moisés, na sombra de Moisés. Mas Deus chacoalhou ele e fez com que ele levasse o povo para entrar na terra prometida. Uau! Então quer dizer que Deus sabe exatamente a cruz que cada um consegue levar. Quem daqui conseguiria assumir o papel de Josué ou Moisés? E eu, e eu tenho a certeza que ninguém, porque Deus sabe exatamente a cruz que cada um consegue levar. Aqui nessa célula tem cruzes diferentes e nenhuma consegue ser trocada com a outra, porque Deus ele não sabe errar e ele preparou cada coisa, cada detalhe da sua história para você. Mas e aí que vem a intimidade, porque Josué não conseguiu. Quando Deus falou para Josué, olha, medite nesse livro dia e de noite. Por quê? Ele estava tipificando a intimidade. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus falou isso mais tarde no Novo Testamento. Para Moisés, a mesma coisa. Eu serei contigo. Moisés ainda temeu, porque era gago. Mas eu serei contigo, Moisés. Não fui eu que fiz o mudo, cego, surdo. É uma vida íntima com Deus. E é exatamente e isso que é difícil. Por isso que eu falei no começo, o quanto é difícil. E aí vamos para a lei de Cristo, que é levar as cargas um dos outros. Essa é a lei de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar, nós que somos santos, ele fala em Efésios, se eu não me engano, ele pede para que com espírito de brandura venhamos a falar, a estimular nossos irmãos quanto aos pecados e como se fosse uma cobrança, sabe? Com espírito de brandura, com palavras tranquilas, mas com cuidado para que a gente não caia em tentação também. O apóstolo Paulo ele fala isso. E 3, eu quero terminar aqui a minha reflexão. 1 Coríntios 2,9 está escrito. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cara, isso é sensacional. E isso reflete muito a cruz.
eu estava refletindo, os planos de Deus, eles são muito maiores. Por incrível que pareça, quando Deus escolheu Pedro naquele barco, ele já sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Quando Jesus te chamou, ele já sabia o que você iria fazer, que você iria ficar bravinho, que você iria entristecer o Espírito Santo, ele já sabia. E por que ele decidiu nos amar? É porque os planos dele, gente, não tem como explicar o amor de Deus, ok? Não tem. Isso aqui é inexplicável. Só no dia que a gente for arrebatado, a gente vai ter essa conversa íntima com Deus de ver ele e perguntar, porque, gente, não tem como explicar o amor. Mas eu sei de uma coisa, os planos dele são muito maiores do que os nossos, são planos de bom, perfeitos e agradáveis e que não causam dano. Que Deus é esse? Que nos escolhe mesmo sabendo dos nossos erros, dos nossos pecados. E quando a gente trocou ele por 30 moedas de prata, ou seja, eu tenho que ler a Bíblia. Ah, vamos deixar para depois. Pô, eu posso ouvir um louvor agora. Ou eu posso entrar em intimidade, eu posso fazer um devocional. Pô, deixa para depois, amanhã eu faço, agora tá tarde. Isso é as 30 moedas de prata. E quando a gente julga a Judas, na verdade a gente faz muito pior do que ele. Mas, como diz 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei qual era seu rumo antes dessa célula, mas se você ama a Deus, se prepara, porque coisas grandes e maravilhosas, que talvez não sejam da tua vontade, mas da vontade de Deus, venham ao teu caminho neste momento. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Só para complementar um pouquinho o que o Davi falou, o Davi fez uma célula comigo nessa quarta-feira e citamos esse versículo de Josué, que Deus fala para ele se esforçar, para ele ser forte e corajoso, e ele dá um alerta para ele não temer. E na célula a gente comentou demais sobre o medo. O medo é uma das armas do inimigo, só que Deus, ele fala que nenhuma ferramenta forjada contra a sua vida prosperará. Então, tipo assim, muitas vezes o inimigo usa de várias armas para tentar acessar a nossa mente, tentar acessar o nosso coração. E eu creio que, o YouTube, que é um app muito abençoado para algumas vezes, para algumas coisas, mas para outras coisas como distrações, como vídeos aleatórios que tiram a nossa vida, a nossa intimidade. Eu estava conversando outro dia com o Léo, lembra, Léo, da nossa conversa? E eu contei para ele que, cara, tinha vezes que eu entrava convicto que eu ia assistir alguma coisa, porém eu entrava em um vídeo aleatório. E aquilo lá, eu ficava por horas assistindo vídeos, e aquilo lá tirava toda a minha atenção. Só que quando você identifica o seu medo, o medo não é apenas aquele medinho que você sente por algo. O medo é algo que te prende. O medo, ele é sinônimo de covardia. E Deus, ele não te deu um espírito de covardia. Assim como diz lá em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Percebe que ele fala espírito de covardia? Então o medo, ele é um espírito. Essa covardia, em outra tradução, vai estar temor ou medo. Então Deus, ele não te deu um espírito para ter medo. O que parava Josué naquele momento era o medo. Medo de não ser capaz, medo de não saber governar. Mas, cara, medite na palavra. Deus, ele deu o alerta para Moisés. Não tenha medo, mas olha, medite na palavra. Ela vai te direcionar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmão, guarde isso. Guarde isso. A palavra de Deus, coloque ela no seu coração. E outra coisa, se Deus, ele não te deu um espírito de covardia, qual foi o espírito que Deus te deu? Está lá em Romanos 8, o texto que a gente leu. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Repita, o espírito de escravidão. Ele não te deu um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Então, irmão, você não recebeu um espírito que vai te escravizar novamente. E ele cita que é escravizar no temor. Então você não vai receber um espírito que vai te dar medo, um espírito que prende nesse mundo. Deus, ele te dá um Espírito Santo. Ele quer te levar à santidade, a estar mais próximo dele, a estar junto com ele, a ser mais parecido com ele, a testemunhar dele. E esse é o propósito de Deus que ele tem para as nossas vidas. Ele sabe de tudo que a gente ia passar, só que ele sabe que no fundo a gente vai vencer. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu creio que você, irmão,
é um escolhido de Deus. Pois se você aceitou o Espírito Santo, a Bíblia vai continuar no versículo 15. Mas recebestes o Espírito Santo de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, irmão, agora você não é uma pessoa qualquer. Agora você é um filho de Deus. Tem que se comportar como um filho de Deus. Antes você vivia de uma tal maneira, mas agora você é nova criatura. Então, irmão, pega firme, por mais que seja difícil algumas vezes. Esforça-te, tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo com você e ele promete que você vai ser mais que vencedor nele. Então, irmão, pega essa palavra. Ouviu? Aleluia? Aleluia. Glória a Deus.